Muito bem. Novembro e dezembro. Deus me livre. Eu detesto. Para muita gente, é sinônimo de gastos. Um presentinho aqui, um mimo ali, pronto. Lá se vai o seu rico dinheirinho. O pior é quando o cartão de crédito entra em ação. E já se começa o ano novo lotado de dívida. Ano novo. Mas as dívidas antigas, bem antigas. Mas é possível reverter essa situação e poupar mais do que gastar. Difícil? Com toda certeza é. Mas para nos explicar melhor essa matemática, eu convidei o economista Salomão Santos. Obrigado por ter vindo, Salomão, tão elegante. Não precisa se levantar, obrigado. Não. Fica na sua casa, está à vontade. Muito obrigado. Tudo bom, Salomão? Tudo bem. Tragédia essa época para mim, vou dizer. Falando de coração, rapaz, sabe que quando começa a chegar meio do ano, julho, eu já começo a entrar em pânico, porque as pessoas deixam de fazer tudo agora. Sim, com certeza. Né? Então, a solicitação, por exemplo, do meu negócio, que é comunicação, é toda agora. O dinheiro vai todo agora. Aí começa o ano novo, é IPVA, IP não sei o quê, tudo. Exatamente. Bom, final do ano está aí, batendo na porta. É claro que são contas a pagar, compras excessivas, você sabe disso. Isso é um mundo mercantilista e diversas são as maneiras que os centros comerciais, os shopping centers inventam para a gente gastar dinheiro, você sabe disso. Então vamos esclarecer, como é que a gente pode investir e multiplicar o nosso capital no final do ano? Eu acho quase impossível. Olha, não é uma tarefa fácil. Na verdade, a gente precisa primeiro de planejamento, depois de disciplina e pechincha. Por quê? Essas três palavrinhas aí que são difíceis da gente conseguir fazer. Pechincha eu conheço e gosto. Também, muito. Primeiro, planejamento. É preciso, quando chegar o seu 13º na sua conta, é preciso pensar nele, primeiro não nas compras de final de ano, e sim nas suas contas de começo de ano. Perfeito. Tá? É preciso separar essas duas e primeiro pensar nas suas obrigações ali do começo do ano, onde a gente vai ter que pagar IPTU, IPVA, material escolar, matrícula escolar, um monte de coisas que a gente já sabe que vai ter que pagar. Se a gente já sabe que vai ter que pagar e de repente aquilo não cabe no seu bolso, ou seja, no seu salário normal, é necessário se planejar com o seu 13º. Então, primeiro, é necessário planejamento para quê? Separar esses valores do começo do ano e aí sim saber até onde se pode gastar nas compras de final do ano. Para esse daqui acontecer, é preciso o quê? Disciplina, que é muito difícil, para poder a gente fazer com que o planejamento se cumpra. Claro. Óbvio, tá? Terceiro, pechincha. Por que pechincha? Para maximizar o planejamento. É a única forma de se conseguir hoje pegar com que esse valor que sobrou, porque é o valor efetivamente que sobrou, né? Porque você já separou as suas obrigações, sobrou um determinado valor, em cima dele é que a gente vai ter que trabalhar efetivamente para poder conseguir fazer suas compras. E claro, sempre neste valor, a coisa mais difícil com tantas, vamos dizer assim, liquidações, esse tipo de coisa, é preciso que o cliente, vamos dizer assim, pense como um investidor. Quando ele está comprando uma coisa, ele tem que pensar como um investidor. Ou seja, ele tem que procurar o mais barato, com a mesma qualidade. Hoje a gente tem o advento aí da internet, que nos facilita e muito. A gente não precisa sair de casa para poder conseguir achar algo mais barato. Então a gente tem que tentar maximizar esse dinheiro que sobrou. Como? Através da pechincha. E é uma época difícil, Salomão, porque todo mundo comprando desenfreadamente, quer dizer, uma demanda monumental, muito maior do que a oferta, às vezes, e aí, para pechinchar é complicado, você sabe. Bom, investir. Tá, vamos falar agora no 13º salário que você recebeu, tem uma reserva que você vai fazer, que tem as contas para pagar no começo do ano e tal. Dá para investir alguma coisa ou é difícil também? Então, aí que tá. A gente tem que pensar num perfil diferenciado hoje, que é o poupador. Então, o que acontece? Essa pessoa ela já vem, ao longo do ano, já trabalhando para poder conseguir chegar no 13º e guardar algo desse 13º, que é muito difícil. Tá? Então, o que acontece? Essa pessoa que é poupadora, mesmo que ela esteja pensando já no começo do ano, ela precisa colocar esse dinheiro em renda fixa. Ou seja, algo mais seguro, mais tranquilo. Por quê? Quando a gente olha no longo prazo, a gente tem que perceber que o longo prazo, na verdade, ele é uma consequência de tudo o que a gente faz no curto prazo. Então, no curto prazo, é necessário pensar, planejar, ter essa disciplina, poupar esse valor, colocar em algo seguro, porque ele sabe que no longo prazo, que Pós ou pré? Janeiro, fevereiro,
Pós ou pré-fixado? Pós. Tá. Ele pode colocar num pós-fixado para poder ele ter liquidez, ou seja, poder tirar a hora que ele precisar após os primeiros 30 dias. Tá. Se ele se planejou muito bem, aí sim ele pode usar o pré-fixado sim. Porque ele pode colocar, por exemplo, 60 dias e conseguir uma boa taxa, dependendo de onde ele trabalha, onde ele investe o dinheiro dele. Ele pode conseguir uma boa taxa de 60, 90 dias, se planejou, consegue uma rentabilidade maior sim. Agora, o mercado de investimentos passa por alguma mudança, vamos dizer, significativa nessa época? Significativa não, mas a gente tem aí alguns produtos que hoje começam a ser mais bem falados, vamos dizer assim, mais falados na verdade, né? No curto prazo, que é o quê? Além da renda fixa tradicional, que são os fundos de investimentos que os bancos oferecem, os CDBs, agora tem as LCIs, tem fundo imobiliário, que dependendo do valor... Tem VGBL. Tem VGBL, mas aí que tá. Para a pessoa que vai utilizar o 13º já em janeiro, Previdência já não, VGBL já não. Tem que ser alguma coisa já com maior liquidez. Tem que deixar um tempinho VGBL lá. Já tem que deixar um prazo mais longo. Para quem vai trabalhar já no curto prazo, ou é um pré-fixado, que ele sabe que quando vencer ele vai ter aquele dinheiro para ele utilizar, ou um pós-fixado para poder ele ter liquidez, sacar a hora que ele necessitar. Então, isso já é mais do que boa. explicado. Sim. Bom, tem conta que você tem que priorizar nessa época. Tem. Quais? Todas as suas obrigações de começo de ano. Então, primeira obrigação, depois a devoção. Exatamente. Agora, para quem pensa em poupar com o objetivo de comprar mais, que eu conheço muita gente que é assim, por conta dessas grandes liquidações que acontecem todas no ano seguinte. Época, né? Não, no ano seguinte. Ah, sim, verdade, o pós-natal. É pós-natal. Então tem promoção, tem condição especial, tem, enfim. Qual é a melhor forma de compra? Crédito, à vista, se bem que os caras agora fazem à vista e você paga em 10 vezes, né? Sim, tem essas histórias, mas é necessário pensar um pouco mais. Por quê? Às vezes, a promoção não é uma promoção. Por quê? Porque às vezes aquele determinado valor em que é dividido e o cliente olha e pensa, nossa, esse cabe no meu bolso, os juros que já estão embutidos ali são muito grandes. Então é necessário ele fazer a conta, verificar se ele pagando à vista aquele valor, se ele tem um desconto naquele valor e se aquele desconto realmente vale a pena ele estar comprando à vista. Por quê? Se ele já pesquisou, já olhou, o preço está bom e ainda conseguiu dividir sem juros, vale a pena ele dividir sem juros. Tá? O outro ponto que é o cartão de crédito, que é o que mais pega o brasileiro. Por que o cartão de crédito pega o brasileiro? Porque ele não é disciplinado. O que acontece aí? O cartão de crédito ele tem algumas vantagens que elas são um pouco divulgadas. Por exemplo, muitas pessoas não sabem que no cartão de crédito ela pode fazer as suas compras e elas ganham pontuações. Essas pontuações elas podem ser juntadas ao longo de 1 ano, 2 anos, 3 anos e aquilo pode se transformar tanto em viagens como também ela pode fazer compras com aquele valor que ela acumulou. Só que é preciso ter uma grande disciplina no cartão de crédito, porque quando a gente compra no cartão de crédito, a gente olha para a conta corrente, parece que está sobrando dinheiro. E não é. Aquele dinheiro está comprometido com aquele valor que vai ser pago lá na frente. Para ter uma ideia, quem é disciplinado, o que ele consegue fazer? Ele deixa aquele dinheiro aplicado até o valor dele, vamos dizer assim, do cartão de crédito vencer. Ele compra no cartão de crédito, recebe essa pontuação que ele vai juntando, daqui 1 ano, 2 anos, vai toda a família viajar só com a pontuação, então ele consegue hospedagem, às vezes ele consegue também pagar a viagem, né, aérea. Então o que acontece? A disciplina, nesse ponto, traz vantagens para quem está, né? Vamos lembrar então, Salomão, o seguinte, eu acho que isso de uma importância fundamental. Tem que pagar. Exato. Por quê? No planeta Terra, eu diria que até em Alfa do Centauro, qualquer lugar do universo, não existe um juro maior. É uma extorsão, é uma coisa fora de propósito. Já existe uma tributação hoje no Brasil que é a coisa mais perversa do mundo. Nunca ouvi falar, que você paga um imposto monumental e não tem nada em troca. Agora, juro de cartão de crédito, gente, o que é isso? Então, pague, hein? É verdade.
Uma coisa que é muito interessante, nós lá na iCash Investimentos, a gente tem feito até algumas associações com empresas, até com academias de tênis, esse tipo de coisa, para quê? Para tratar justamente com seus clientes, especificar e fazer esse tipo de palestra. Explicar o que é um planejamento financeiro, como a gente deve agir, por exemplo, com esse caso de 13º, ou até mesmo para quem recebe bônus, como maximizar, né, a rentabilidade dos seus investimentos. Então, hoje a gente trabalha com palestras também para isso, para trazer o quê? Porque hoje a classe média ela está ascendendo, ok? Então, o que acontece? A gente percebe que as pessoas começam a parar para analisar que elas precisam poupar, tá? Hoje, comparado a outros países, por exemplo, como o Chile, que 7% da população investe em bolsa, aqui a gente tem 0,3%. A gente tem ainda aquela história da poupança é o melhor investimento porque é o mais seguro. Não é. A gente tem um leque de opções muito grandes. Claro, então, hoje, as pessoas começam a ter essa disciplina de pensar em poupar. Por quê? Para ter um futuro melhor. Correto. As pessoas estão aprendendo isso. E agora, como é que vai fazer, Salomão? Que, pelo que nós estamos lendo, a inflação está voltando, né? Sim. Tá. E o que a gente vai fazer? Olha, pelo que nós estamos vendo aí, já uma análise, né, um pouco mais profunda, o que nós estamos vendo muitas vezes o que você recebe de juro nem chega perto da correção que deveria existir. Exatamente. Isso é muito importante também. Por quê? Porque às vezes a pessoa ela acredita que, de repente, ela deixa aquele dinheiro aplicado na renda fixa e vai dividir o cartão. Não vale a pena. Não. Não vale a pena. Tá? Então, o que a gente está vendo a inflação vem subindo, só que, em virtude do que está acontecendo no exterior, a gente pode ter, vamos dizer assim, uma queda da inflação nos próximos períodos aí, até mesmo por uma diminuição do crescimento econômico brasileiro e do mundo. Então, só que o nosso bolso talvez não, a gente sente, primeiro a gente sente a subida e depois demora para a gente sentir a queda. Ok? Então demora muito para a gente sentir a queda. Então a gente deve passar um período onde o índice de inflação pode diminuir, mas o nosso bolso não vai sentir. Tá? Bom, contudo, o brasileiro ele não poupa mais, ele não investe mais, ele gasta mais. Olha que absurdo. Os presentes de Natal, você pesquisa, amigo secreto, essa tralha toda de afins, né? Superam em 150% os gastos mensais da maioria das famílias brasileiras. Sim. O que resulta no endividamento para o início do ano seguinte, que o cara tem que pagar um monte de outras coisas. Verdade. Como é que se pode entrar no ano seguinte, em janeiro, no azul? Sendo muito sincero, a mesma história, planejamento e disciplina. Não tem jeito. Tudo que for planejado fica mais barato. Agora, nessa época de tanto desespero, você falou em bolsa, meu Deus do céu, tem gente em desespero desde 2008 e não tem jeito. Você acha que ainda existe? Tá, renda fixa também nem sequer corrige o que a inflação está comendo aí. Você acha que existe, por algum acaso, uma aplicação favorável hoje? Olha, eu acho que depende muito do perfil do investidor. Por quê? Para poder ele conseguir oferir uma rentabilidade maior, independente de onde ele estiver, ou seja, ou em renda fixa ou em bolsa de valores, ele vai ter que assumir um risco maior. Não tem jeito. Para poder ele pensar, ele vai ter que se planejar novamente, ou seja, médio e longo prazo. Hoje, para poder eu conseguir ter, por exemplo, uma rentabilidade maior no médio e longo prazo, eu tenho que pensar que uma boa parte do meu patrimônio, ele tem que estar em algo seguro, até mesmo por causa das intempéries do mercado que a gente está vendo na Europa, que ainda vai balançar bastante. E a outra parte, pensando no longo prazo, comprar sempre ações de empresas de primeira linha é muito interessante, mas a gente está pensando em longo prazo. Sim, sim. A gente está pensando 5, 10 anos para frente. Claro. É preciso se planejar também. Obrigado, Salomão, mais uma vez por sua presença. Esse é o economista Salomão Santos, que esteve conosco, mostrando que milagres podem acontecer, para dizer o mínimo.